Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Estamos começando mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, já aguardando a sua participação aqui no nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma dúvida, tem alguma questão, pode entrar em contato com a nossa produção. E com a gente aqui respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, todo o Brasil, do nosso programa querido Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez disponível para responder às perguntas de todos os nossos ouvintes. Começamos então, professor Paulo Bacelar, a edição de hoje do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a pergunta da Érica, em Fortaleza. A aposentadoria por invalidez do meu esposo foi concedida no dia 19 de abril. Nos extratos do site diz que os pagamentos e alguns atrasados estão disponíveis a partir do dia 27 de abril. Fomos 2 vezes ao banco e ainda não tem nada lá ainda. Gostaria de saber quanto tempo pode levar para receber esses atrasados? Disseram que estariam disponíveis os pagamentos no dia 27 de abril e até agora nada, professor Paulo Bacelar. Olha, ela precisa realmente ver, porque se ela viu que está no extrato de créditos, né, o SCRE, extrato de créditos, que já está disponível dia 27 de abril, que é o início da validade do crédito, e ela tem que saber direitinho o banco, que está lá no extrato também, porque se estava no extrato dizendo que era 27 de abril, já era para estar lá. Então, ou ela está vendo alguma informação errada, ou o banco que ela está indo não é o banco que ela vai receber o benefício. Então, ela precisa ver melhor esse documento para a gente ter certeza se esse dinheiro já está disponível mesmo. Pergunta da Fátima em Crateús. Eu tenho um filho que recebe BPC no meu nome e agora meu ex-marido faleceu. Eu queria saber se eu posso me aposentar. Olha, Fátima, se você tem um filho que recebe BPC, ele está no seu nome, ele está no seu nome apenas como representante. Você não é titular do benefício desse BPC. Então, no momento que você, que tem seu esposo que faleceu, e ele for segurado da Previdência e for gerar uma pensão por morte, você pode ter direito à pensão. Não vai acontecer nada com o seu filho por enquanto. Somente se você não tiver 65 anos de idade e a pensão não for de um salário mínimo. Se você não tiver 65 anos de idade, o valor dessa pensão, independentemente de qual seja, vai contar para o cálculo da renda familiar. Então, o BPC do seu filho pode ser revisto. Então, se o INSS revisar o benefício do BPC e a sua renda agora com a pensão for maior, a sua família passar a ter uma renda per capita maior do que 1/4 do salário mínimo, aí esse BPC do seu filho pode ser cessado. Pergunta agora, professor Paulo Bacelar, do Raimundo em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade e estou com 37 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu já posso ir atrás da minha aposentadoria. Olha, é possível, dependendo aí do tempo que ele tinha em 2019. Porque 9 com 7 dá 18, 16, né? 96 pontos. Então ele só tem 96 pontos, ele teria que ter 100 pontos agora em 2023. E pelo menos ter 63 anos de idade para entrar na segunda regra de transição. 63 anos de idade. Então, ainda não teria direito às regras de transição de pontos nem da idade mínima. Mas como ele tem 37 anos de contribuição hoje, é possível que em 2019 ele tivesse 33 anos de contribuição. Faltando 2 anos para atingir os 35, ele teria que ter um pedágio de 50% de um ano, né? Faltando 2 anos para atingir os 35 anos em 2019, ele teria que ter um pedágio de 1 ano, 35 mais 1 ano, 36,
ele já poderia ter direito à aposentadoria se ele tiver 36 anos de contribuição na data da emenda constitucional número 103 de 2019. Se ele somar lá em 2019, tiver 33 anos de contribuição, ele já tem direito à aposentadoria. Participe pelo nosso WhatsApp, envie sua mensagem para o nosso programa no 99273-4353 085. Você pode ficar à vontade, viu? Repetindo, 99273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora o José Roberto de Tururu. Eu tenho 56 anos de idade e trabalho há 20 anos no posto de saúde como vigia. Uma noite e outra não sou concursado e eu tenho direito a me aposentar acima de um salário. O meu INSS é de 51% e eu nunca tirei a licença prêmio. Como é que fica na situação dele, do José Roberto, professor Paulo Bacelar? 51% eu acho difícil, né? Pode ser aí outras verbas. Olha, 56 anos de idade e 20 anos de contribuição ainda não dá direito à aposentadoria, mesmo como vigia. O município ele não tem regra para aposentadoria por aposentadoria especial. Então ele poderia entrar na regra, na regra geral, que é 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Então quando ele tiver 25 anos de contribuição, ele poderia pedir aposentadoria especial, mas através da justiça, porque o município não tem regra de aposentadoria especial. Agora a pergunta da Nívia em Canindé. A esposa está sendo auxiliar de serviços gerais e o esposo sendo agricultor. Se o esposo chegar a falecer, a esposa tem direito de ficar recebendo a pensão? Com certeza. Se ele é agricultor e falecer, ela sendo esposa dele, ele é segurado da Previdência, comprovando a atividade de agricultor antes do óbito, pelo menos de 1 ano e meio antes do óbito, precisa ter 18 meses de atividade rural, pelo menos, para ela poder receber uma pensão, dependendo da idade dela. Então ela terá direito sim à pensão, mesmo que ela sendo auxiliar de serviços gerais. Francisco, em Viçosa, do Ceará, gostaria de saber se quem trabalha de carteira assinada com meio salário tem direito à aposentadoria, ser assegurada do INSS, direito a salário maternidade, quais os tipos de direito que essa pessoa tem, ou precisa complementar a contribuição e qual a porcentagem de complementação. Ele pede um esclarecimento aqui, o Francisco de Viçosa do Ceará, professor Paulo Bacelar. É importante essa informação, porque é sim necessária a complementação para quem recebe para quem não recebe um salário mínimo. Então, a partir de 2019, com a reforma da Previdência, todo empregado doméstico que receber pagamento menos do que o salário mínimo por mês, pode receber menos que o salário mínimo? Pode, trabalhando proporcionalmente, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha 4 horas por dia, ela pode receber menos que o salário mínimo. E ela tem que fazer a complementação. Essa complementação é de 7,5% da diferença para o salário mínimo e ela é feita através do DARF, que é uma guia que é feita, que é tirada no site da Receita Federal do Brasil. Esclarecido, então, Francisco, em Viçosa do Ceará, obrigado pela participação. Sim, professor. Marcos, a gente ainda não instalou isso, não enviou, mas a gente prometeu aqui que em breve estaremos com 2 vídeos no site do Alerta Geral para explicar como é que faz a contribuição do autônomo e do facultativo, e também essa complementação eu poderia também incluir a complementação do salário mínimo também para quem é empregado ou empregado doméstico, e esses vídeos estarão disponíveis no site do Alerta Geral. Ok, muito importante, professor Paulo Bacelar. A Meiriane, em Aracoiaba, faz a seguinte pergunta. Recebo o BPC da minha filha. Ela tem perda profunda de audição. O papel que recebi quando foi aprovado o benefício dela diz que tenho que fazer revisão do benefício a cada 2 anos. Eu gostaria de saber o que isso quer dizer. Tem essa revisão mesmo, professor? Não, ela não tem que fazer revisão a cada 2 anos. O INSS pode revisar esse benefício a cada 2 anos. Então, nem sempre o INSS vai fazer essa revisão certinha, periódica. Mas o INSS tem direito, por lei, de revisar a cada 2 anos se a pessoa continua
com as mesmas condições que deu direito ao benefício. Se for o caso, a pessoa vai ser informada, é isso, professor? Será informada através das mídias, através de carta, de e-mail. Então é bom que deixe o cadastro atualizado com telefone, com e-mail, para que receba essas notificações. Participe pelo nosso WhatsApp 992734353, 0 operadora 85. Tem alguma dúvida? É só enviar para a nossa produção. Participe. O Francisco em Palhano participa agora com a gente. Tenho 3 sobrinhos que recebem uma pensão por morte do pai, mas o filho menor, o de 12 anos, tem deficiência intelectual. Se der entrada se der entrada no benefício dele, tem o risco de perder a pensão? Hein, professor Paulo Bacelar? Não. Se ele der entrada no benefício e ele estiver sendo dependente na pensão por morte, ele não pode ter direito a esse benefício. Ou seja, não pode acumular o BPC com a pensão por morte. Então, se ele já recebe a pensão, ele não tem direito a receber o BPC. Tem outra pergunta que o Francisco faz aqui. Essa criança que tem deficiência mora deve ser a esposa, né? Mora com sua tia, por parte de pai. Eu posso, essa pessoa, como tia, dar entrada nesse benefício? Porque a mãe não manda a procuração e ela já tem o laudo. Não, ela não pode dar entrada porque ela não é representante da criança enquanto a mãe não der a procuração para ela. Marcondes, em Quixadá. Meu esposo nasceu vesgo, enxergava normal e aos poucos foi perdendo a visão esquerda, complicando também a visão direita. Ele trabalha na roça, tem uma doença nos olhos, a distriofenia de córneas. Ele tem direito ao auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Olha, sempre que a gente fala aqui de benefício por incapacidade, a gente vai dizer que o benefício não é concedido pela doença, e sim pela incapacidade. Então precisa ter um laudo médico atestando que ele não tem condições de trabalhar. Pela doença, a gente pode ver que ele realmente tem dificuldade, vai ter dificuldade para trabalhar e tem incapacidade. Mas quem vai dizer isso é o laudo médico e depois do laudo você pode dar entrada no benefício. Genilson em Juazeiro. Minha mãe é agricultora e sacoleira e recebe algum dinheiro no Pix. Eu gostaria de saber se isso pode dar algum problema na hora dela pedir a aposentadoria. Olha, no momento não, porque o banco, né, ele tem sigilo fiscal, né, sigilo bancário. Mas se ela é sacoleira, ela não é agricultora. Então ela pode descaracterizar a condição dela de agricultora se ela tiver outra atividade, senão a de agricultura. O agricultor se aposenta quando exerce atividade exclusivamente na atividade rural. Maria, em Ibicuitinga. Sou agricultora. Em maio do próximo ano, se for da vontade de Deus, diz ela, vou completar 55 anos. Pago o sindicato, tenho provas de agricultura de 2013 para cá. Tenho cadastro de semente, tenho ADAP, tenho cadastro de gado, faço empréstimo no Banco do Nordeste, no Agro Amigo, e queria saber se quando chegar o próximo ano, se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Eu sou ouvinte do programa e é muito importante as perguntas que são feitas e respondidas. Aprendemos muito com as respostas de cada uma delas. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência. Maria em Ibicuitinga, professor Paulo Bacelar. Mas vamos lá. Ela é agricultora e ela tem provas. Olha só, ela não paga só o sindicato, ela tem provas de DAP, ela tem prova de semente, já fez empréstimo no Banco do Nordeste para investir na sua atividade rural. Então ela tem realmente provas que vão dar direito a ela à aposentadoria. Porém, ela disse que só tem provas a partir de 2013. E 2013 para cá dão 10 anos, né? Dão apenas 10 anos. Se ela vai completar 55 anos de idade agora, com 10 anos de agricultura, ela não se aposenta. Então, ela precisa ter provas antes de 2013, de 2007, né, mais ou menos, para dar direito a 15 anos, 2007, 2008, 2007, 2008, para dar direito a ela se aposentar, porque ela precisa provar pelo menos 15 anos da atividade rural. E 10 anos apenas ela não se aposenta.
E ela vai completar os 55 anos no próximo ano, em 2024. Então, se ela não tiver essas provas aí, ela precisa comprovar mais 5 anos. Ela né? precisa ter provas antes de 2013 para dar direito à aposentadoria. Senão, ela vai se aposentar só com 60 anos de idade. Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Maria, em Fortaleza. O meu filho nasceu com displasia bilateral. Já fez 2 cirurgias quando tinha 2 anos. Já coloquei no INSS, mas foi negado o auxílio-doença. Agora ele vai completar 7 anos e o médico marcou cirurgia de novo. Ele ainda está em tratamento. Em 2020, o INSS negou a pagar R$ 600 por 10 meses. No caso da Maria, professor Paulo Bacelar, como é que fica? Ele chegou a pagar. Chegou a pagar, né? Chegou a pagar. Chegou a pagar R$ 600 por 10 meses. Mas esse auxílio desses R$ 600 por 10 meses era uma antecipação por causa da pandemia, né? Então, o INSS, ele fez o seguinte, ele antecipou os pagamentos para quem tinha pedido o BPC. Então, ele nasceu com displasia, já fez 2 cirurgias, foi negado o auxílio-doença. Então, o auxílio-doença na verdade não é o auxílio-doença, é um BPC, né? Porque a criança não pode ter auxílio-doença. Então, nesse caso, se o INSS negou o BPC para ele, depois que fez a perícia e tudo, ela tem que entrar com ação na justiça e vai descontar esses R$ 600 que ela já recebeu. Mas como ela disse que foi aos 2 anos, e ele vai completar 7, então já são 5 anos. Não tem problema. Não tem problema. Ela pode pedir na justiça entrar na justiça de um benefício que foi indeferido, mesmo que tenha mais de 5 anos, não importa, ela pode ainda requerer na justiça esse benefício. Francisco, em Guaraciaba do Norte. Seja bem-vindo, Francisco. Trabalho em uma prefeitura municipal com trabalho insalubre, comprovado com parecer da Procuradoria e também com laudo técnico médico. Mesmo assim, não estão me pagando. O que eu posso fazer? Olha, aí tem que entrar com ação judicial para poder fazer o pagamento de insalubridade. Se for o caso de aposentadoria especial, também tem que ser na justiça, porque a prefeitura não concede aposentadoria especial para os seus servidores. Agora, é importante que tenha esse laudo e esse parecer da Procuradoria favorável, que vai facilitar na sua ação judicial. Antônio Hernani, em Fortaleza. Trabalhei 24 anos de carteira assinada, mais 5 anos como empreendedor individual. Agora estou mais de 6 anos como microempresa. Eu tenho 57 anos. Qual a melhor idade para pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, ele já tem 35 anos de contribuição. Se ele já tivesse 63 anos de idade, ele já poderia se aposentar agora. 63, faltaria 6 anos, certo? Só que como ele já fez 35 anos de contribuição agora, ele poderia ter aí 31 anos de contribuição em 2019, então teria que fazer um pedágio de 4 anos. 35 mais 4, 39. Então ele pode se aposentar daqui a 4 anos com 39 anos de contribuição, com a regra de transição de 100%. Cícera, em Acopiara. Tive neoplasia maligna de mama. Fiz cirurgia, tirei um quadrante e fiz esvaziamento axilar. Recebi o auxílio-doença por 2 anos e 7 meses. Esse mês fui a uma perícia e não saiu o resultado. E agora, o que fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, se não sair o resultado, ela precisa entrar com a ação de um mandado de segurança para que o INSS possa emitir o resultado logo. Então, aguardar que o INSS emita o resultado para que ela possa entrar na justiça, caso o benefício for indeferido. Mas ela disse que fez a perícia esse mês, professor Paulo Bacelar. Tem um prazo específico para pelo menos de 90 dias, certo, né? 90 dias, mas ela deve aguardar, porque pode também estar em acerto pós-perícia. Depois que você faz a perícia, vai para um servidor para fazer os acertos do cadastro, do CNIS. Se esse prazo for demorado mais de 90 dias, infelizmente, né? 90 dias você pode entrar com ação na justiça. Francisco Silva, em Juazeiro. Sempre trabalhei como motorista de ônibus urbano e rodoviário interestadual. Eu já tenho 61 anos de idade e 32 anos de contribuição. Mas em janeiro de 2022 eu vi um acidente de trabalho comigo. Aconteceu um acidente de trabalho e até agora eu estou afastado, recebendo do INSS por incapacidade temporária. E a empresa continua contribuindo com o meu FGTS
já que eu estou afastado nesse período. Vai ter alguma diferença no valor da aposentadoria? Olha, ele recebe o FGTS porque foi acidente de trabalho. Quando é acidente de trabalho, a empresa continua depositando o FGTS. Em relação à aposentadoria, a contribuição do FGTS não influi em nada. Então, ele vai ter direito à aposentadoria se cessar a aposentadoria por invalidez e ele fechar o tempo necessário e a idade, ele pode se aposentar com a média de contribuições de 94 até a data da aposentadoria, contando com o tempo da aposentadoria por invalidez dele. Mas o pagamento do FGTS não vai interferir na aposentadoria dele, não. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode entrar em contato com a nossa produção no 992734353, operadora 85 992734353. Agora a pergunta da Francisca em Icó. Sou merendeira e sou concursada, tenho 22 anos de carteira assinada. Com quantos anos eu vou me aposentar? Olha, merendeira, concursada, tem que ver a idade dela, porque se ela é do estado ou do município, a gente precisa saber se é do município de Icó. Precisa saber como foi feita a reforma da Previdência de Icó e é preciso saber a idade dela para poder saber quando ela vai se aposentar. Sueli, em General Sampaio, professor Paulo Bacelar. Meu filho fez uma perícia no dia 26 de abril. Quando cheguei em casa, estava o certificado da pessoa com deficiência no meu INSS, mas ainda continua em análise. O que quer dizer esse certificado? E que o perito reconheceu deficiência, é isso? É possível. O certificado vai ser feito quando o benefício é concedido. Mas quando ele está em análise ainda, quando for concedido o benefício, esse certificado deve estar constando no processo dela, que ela pode baixar, e isso ela pode ter um certificado de PCD, ou seja, da pessoa com deficiência. A Francisca, em Juazeiro do Norte, enviou uma pergunta aqui para a nossa produção. Eu tenho uma deficiência, agora ela não especificou a deficiência. Depende, a deficiência ela não aposenta, ela dá direito a uma pessoa a se aposentar mais cedo. Não é uma invalidez. Então, a deficiência, que não é uma invalidez, ela se aposenta com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. E o homem se aposenta com a pessoa, se ele tiver deficiência, com 60 anos de idade e 15 de contribuição. Dependendo da deficiência, né, professor Paulo Bacelar? Não, no caso da aposentadoria por deficiente, existem 3 tipos de deficiência: leve, grave ou moderada. No caso da aposentadoria por idade, não importa se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, basta que a pessoa tenha trabalhado por 15 anos com essa deficiência e aí ele pode se aposentar mais cedo. Maria, em Várzea Alegre, gostaria de saber o que devo fazer. A minha mãe trabalhou 25 anos de carteira assinada e quando chegou aos 55 anos, o advogado disse que dava para juntar a ela e ela se aposentar. Aí foi colocado nas mãos do advogado. Quando ela completou 60 anos, saiu o aposento normal com salário. Não saiu nenhum direito, mas ela chegou ainda a ir para o INSS e todo mundo fala que ela tem algum direito. O que faço para saber se ela tem algum direito? Hoje ela tem 70 anos. Mas qual direito? Direito de quê? Pois eu também não fiquei na dúvida. A não ser aqui, que professor. ela esteja falando de direito trabalhista, né? Se ela se aposentou, ela não necessariamente não é demitida por ser aposentada. Ou se ela foi demitida já sendo aposentada, ela perde parte dos direitos, porque ela não tem direito a multa rescisória do FGTS. Então aí pode ser que seja direito trabalhista, aí ela precisaria consultar o advogado trabalhista. Participe com a gente, envie a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o 992734353, operadora 85. E agora tem a pergunta da Núbia Alves. Tenho 56 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para me aposentar? E quanto tempo ainda eu tenho que pagar? Eu contribuo como dona de casa. Olha, a dona de casa, ela se aposenta exclusivamente por idade. Então, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição. Ela já tem os 15 anos, né? Ela tem 23. Basta agora que ela continue contribuindo pelo menos uma vez a cada 6 meses para ela ter direito à aposentadoria quando chegar aos 62 anos de idade. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Olindina
Cristomo. Lembrando que você participa com a gente, você pode enviar a sua pergunta e é importante você colocar a localização, em qual cidade você está. A Olindina não é o caso dela, ela não colocou aqui a localização. Vamos à pergunta dela. Como faço para me aposentar sem trabalhar? Olha, Marcos, é impossível a aposentadoria sem trabalhar, sem ter contribuído com a Previdência. A aposentadoria é um benefício previdenciário, então precisa ter contribuição para ela se aposentar. A pessoa que aposenta sem trabalhar é a dona de casa, é o estudante, é o desempregado que está contribuindo como facultativo. Na verdade, ele não trabalha, mas contribui como segurado facultativo, que é aquela pessoa que não tem renda, que tem a opção de se aposentar contribuindo com as contribuições de facultativo. No caso de pessoas que não trabalham e não contribuem também como facultativo, não há como se aposentar. O que dá direito, às vezes, é ao BPC, que para as pessoas que não trabalharam, que não contribuíram, mas que é idoso ou deficiente, e que dá direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social do LOAS. Mas para isso, a pessoa tem que ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. É para pessoas que estão no estado de miserabilidade e que têm direito a um salário mínimo por mês, sem trabalhar, sem contribuir, mas tem regras específicas para isso. Mas não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Ok, esclarecido então, Olindina. Agora a mensagem da Rosali Silva. Ela diz assim, professor Paulo Bacelar, sou fã do Luzenor de Oliveira, ligada todos os dias no Alerta Geral pela Rádio Sons Unsat de Pentecoste, Ceará. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, Rosali, a todos aí de Pentecoste, né, professor Paulo Bacelar? Muito bom, eu conheço Pentecoste ali, pertinho de Apoiarés, já estive lá, uma igrejinha bonita também, já tirei fotos ali na igreja, na prefeitura. Já passei por lá e um grande abraço a todos e obrigado pelo carinho da Roseli pelo nosso programa aqui do dia a dia. Neide Almeida, tenho 65 anos de idade, com quantos anos posso me aposentar? Só com 15 anos de contribuição. Se ela já tem 65, teria que ter 15 anos de contribuição para poder pedir aposentadoria. A Fátima Cruz, professor Paulo Bacelar, ela enviou uma mensagem para a gente. Tenho 55 anos e já contribuí por 12 anos com o INSS. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Olha, ela precisa ter ainda mais 5 anos, aliás, mais 7 anos, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Então ela precisa ainda esperar mais 7 para ter a idade e contribuir com mais 3 anos para fechar os 15 anos e ficar pagando uma por ano até completar os 65, quando já, aliás, pagar uma por ano até completar os 62 anos de idade, quando completar os 15 anos de contribuição. O Carlos José, em Fortaleza, ele faz a seguinte pergunta. Sou segurança em uma empresa privada. Eu fui demitido e voltei para ela de novo. Mas no INSS só consta o contrato de agora. O que eu faço para aprovar os outros anos trabalhados? Tem como? Olha, precisa entrar com a ação trabalhista, com as provas materiais, para poder reconhecer o vínculo e poder averbar no INSS. A Verônica, em Pedra Branca, participa com a gente. Sou professora do município e queria saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Não, aposentadoria especial, aliás, não vou dizer não. O município ele não tem na legislação previdenciária do município a aposentadoria especial, mas judicialmente é reconhecida a aposentadoria especial pela regra geral de previdência social, ou seja, a regra do INSS. Então você vai pedir aposentadoria especial no município, eles vão negar, e aí você pode entrar na justiça pedindo para que seja concedida a aposentadoria especial nos termos da Lei 8.213, que é a Lei do Regime Geral de Previdência. Ana Luísa, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de parabenizar a vocês pelo programa e gostaria de tirar uma dúvida. Minha filha nunca trabalhou de carteira assinada e agora está grávida de 5 meses. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Infelizmente não. O salário maternidade é pago para as seguradas da Previdência que tenha pelo menos 10 contribuições mensais antes do parto. Então, no caso aí, não daria tempo ainda para ela começar a contribuir, porque ela precisaria ter 10 meses de contribuição para ter direito ao benefício.
Matias, em Apuiarés. Meu pai é agricultor e trabalhou a vida inteira na roça. Como dou entrada no aposento dele? Ele já tem 65 anos de idade e mais de 30 anos de serviço, professor Paulo Bacelar. Ele deve juntar as provas rurais que ele tem e entrar pelo telefone 135, solicitar a abertura de uma tarefa pelo telefone 135 de aposentadoria por idade rural, ou entrar com a senha Gov do seu pai no Meu INSS, né, meu.inss.gov.br, e fazer a solicitação do benefício de aposentadoria por idade rural. E você pode, nessa oportunidade, juntar os documentos pessoais, RG, CPF, e também as provas rurais que o servidor irá analisar. Fátima, em Caucaia. Eu gostaria de saber quais critérios para garantir a aposentadoria com 2 salários. O tempo de contribuição tem influência? Tem influência. Cada ano que ultrapassar cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição da mulher, aumenta a aposentadoria em 2%. Até 15 anos de contribuição, a sua aposentadoria vai ser 60% da média de todo o tempo contributivo. Se passar de 15 anos, aumenta 2% nessa média. Chegando a 35 anos de contribuição, a mulher se aposenta com 60% da média. Então, quanto mais tempo e maior o valor que você vai contribuir, vai ter um valor de uma aposentadoria maior. Marcelo, em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Neste ano eu completo 18 anos de serviço comprovados e eu já tenho mais de 60 anos. Caso eu prefira me aposentar mais para frente, com 20 anos de contribuição, por exemplo, isso vai influenciar no valor da aposentadoria? Olha, Marcelo, vai depender muito de cálculo. Isso se chama planejamento previdenciário. Às vezes, o que você pagar a mais não vai dar um aumento na aposentadoria. Ou seja, para a aposentadoria, dependendo da regra de transição, no seu caso, você deve se aposentar aí pela regra geral, 20 anos ou 18 anos de contribuição é a mesma coisa. Você vai se aposentar com 60% da média de contribuições. Então, aumentando o tempo para 20 anos, não vai ter tanta influência assim. Mas para isso é sempre bom fazer cálculo e contratar um escritório especialista em planejamento previdenciário para você ter essa certeza. Sempre que vai tomar uma decisão, precisa calcular para ver os valores que você vai gastar e o valor da sua aposentadoria no futuro para ver se vale a pena o investimento ou não. Rosimeire, em Acopiara. O auxílio maternidade é pago durante a gravidez ou quando o bebê nasce? Quais regras precisam ser cumpridas para ter direito? Não, o salário maternidade é pago após o parto ou após 28 dias antes do parto, com aquele atestado médico de que você não pode mais trabalhar. Então, você vai ter direito apenas depois que nasce a criança, né, ou 28 dias antes do parto. E as regras dependem da qualidade de segurado. O empregado, por exemplo, ele não tem carência, mas quem paga o salário maternidade é a empresa. E o autônomo e o facultativo precisam contribuir por 10 meses antes do parto para ter direito ao salário maternidade, que é pago por 4 meses pelo INSS. E agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta do Natanael, em Várzea Alegre. A minha mãe já tem 68 anos de idade, mas sempre trabalhou como dona de casa, sem vínculo empregatício. Existe alguma forma de conseguir uma aposentadoria ou auxílio para ela? No momento não, porque se ela não tem contribuição, ela não vai se aposentar. Ela teria que, mesmo como dona de casa, contribuir como dona de casa, como facultativa dona de casa. Agora, se ela tem mais de 65 anos e se enquadra nas regras do BPC, ou seja, se a renda dela, familiar, as pessoas que moram com ela, os filhos solteiros, o marido, pegar esse pessoal que mora com ela, somar a renda de todo mundo e dividir pelo número de pessoas e der menos do que 1/4 do salário mínimo, que dá R$330, se a média, essa renda dividido pelo número de pessoas der menos de R$330, ela pode ter direito ao BPC. Professor, e uma dúvida. No caso do BPC, 2 pessoas na mesma residência podem receber o BPC? Sim, 2 idosos podem receber o benefício, ou um idoso e um deficiente também pode receber o benefício. Joca, em Quixadá. Meu pai e minha mãe são aposentados e eu recebo um auxílio acidente. Me machuquei na empresa. Eu queria saber se eu posso pedir um benefício permanente e se isso vai interferir na aposentadoria dos meus pais.
Olha, depende. Se você for solteira, a sua renda da aposentadoria vai levar em conta no cálculo da renda familiar per capita, para caso ele tenha direito ao BPC, o seu pai ou sua mãe. Mas se o seu pai e sua mãe forem aposentados, não tiver BPC, porque as pessoas confundem muito aposentadoria com BPC. Você precisa saber se é uma aposentadoria ou se é um BPC. Se ele recebe 13º, é aposentadoria. Se ele não recebe 13º, não é aposentadoria, é um BPC. Se for BPC, a sua aposentadoria vai interferir no cálculo da renda se você for solteira. Se você for casada, não, isso não vai interferir. E se eles forem aposentados, a aposentadoria dos filhos também não vai interferir em nada. João, em Mauriti, professor Paulo Bacelar. Minha filha já tem 26 anos e nunca assinou a carteira. Eu queria saber quais as formas que existem para contribuir com o INSS e garantir a aposentadoria dela mais para frente. Ela deve contribuir como contribuinte individual, se ela exerce alguma atividade remunerada. Ela entra no site do INSS, do meu.inss.gov.br, não precisa fazer log, não precisa logar, não precisa ter senha, e ela vai fazer o cálculo pela GPS, cálculo de GPS, que é Guia da Previdência Social. Ela vai colocar o código 1007, caso ela queira pagar 20% entre o mínimo, que é R$ 1.320, ou o teto da Previdência, que é R$ 7.500. Ou ela pode contribuir com 11%, que é o Plano Simplificado de Previdência, com o código 1163, que dá direito a ela se aposentar por idade, com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ela não trabalha, não exerce atividade remunerada, ela pode contribuir como segurada facultativa, ou seja, pagar 20% entre o mínimo e o teto, no código 1406, ou pagar os 11% sobre o salário mínimo, que é o código 1473. Então, essas são as formas para ela contribuir, começar a contribuir. Agora já se torna segurada da Previdência e ela pensa no futuro dela para se aposentar. Neta, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar. Trabalho de carteira assinada há bastante tempo, desde os meus 15 anos, mas agora que já tenho 49 anos, estou afastada do mercado de trabalho há uns 18 anos. Eu gostaria de saber como eu faço para não perder meu direito e me aposentar. Olha, ela já perdeu a qualidade de segurado, né? Está há mais de 18 anos sem contribuir. Ela deve voltar a contribuir como segurada facultativa ou como segurada contribuinte individual. Marcélia, em Fortaleza. Meu esposo faleceu e gostaria de saber se eu tenho direito à pensão por morte. Quais critérios para garantir o benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro, eles precisam ser casados ou ter união estável. Ela precisa ser esposa ou companheira dele. Segundo, ele precisa ser segurado da Previdência. Se ele faleceu ainda trabalhando, ela vai ter direito à pensão e ele precisa ter pelo menos 18 contribuições antes do óbito para ela ter direito à pensão por morte, dependendo da idade dela. E para ela também ter direito a uma pensão por morte, a depender da idade dela, o tempo que ela vai receber vai depender da idade dela. Ela precisa estar casada ou ter união estável há pelo menos 2 anos. Então ela precisa ter essa condição de dependente, casada ou companheira por mais de 2 anos, e ele ter contribuído por mais de 18 meses, para ela ter direito à aposentadoria, à pensão dele, e ela ficar recebendo a pensão dependendo da idade dela. A Natália Carvalho, em Sobral, participa com a gente e envia a mensagem com a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber como faz para solicitar o auxílio acidente. A pessoa precisa ter se machucado no ambiente de trabalho. Eu volto para a empresa depois de me recuperar? Sim, depois que você recebe o auxílio, né? O auxílio doença, acidentário, cessou o benefício, você tem que voltar para a empresa. E o acidente de trabalho não, ele pode ser acidente indo para o trabalho, voltando para casa e vai ter direito ao auxílio doença acidentário. Depois que esse auxílio doença é cessado, se você tiver sequelas que impeçam de você trabalhar na mesma função de antes, você pode ter direito ao auxílio acidente, que é até você se aposentar. Pergunta do Jorge Nunes, em Baturité. Eu sou filho de agricultores e já tenho 25 anos de trabalho na roça. Neste ano completo 62 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Quais documentos eu preciso ter? Precisa ter provas materiais do exercício da atividade rural. Ela precisaria ter apenas 55 anos de idade. Então, desde os 55 anos de idade que ela já poderia se aposentar. Mas precisa ter
comprovação de que ela exerce atividade rural durante esses 15 anos. Né? Ele disse que já trabalha há mais de 25, então já teria direito à aposentadoria desde os 55 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Pacajus, da Vera. Tenho ao todo uns 20 anos de carteira assinada e 58 anos de idade. Eu já posso me aposentar? Se eu esperar mais um tempo, eu consigo me aposentar recebendo mais do que um salário mínimo? Olha, 58 anos de idade da mulher ainda não se aposenta, ela já tem os 15 anos necessários, já tem 20, mas precisaria ter 62 anos de idade para se aposentar. Como ela já tem 20 anos de contribuição, a mulher se aposenta com 60% da média de todo o período contributivo. Até os 15 anos é 60% dessa média. E para cada ano que passa dos 15 anos, ela ganha 2%. Então, se ela já trabalhou mais de 10 anos, mais de 5 anos, além dos 15, 5 vezes 2, 10. Então, ela ganha mais 10% hoje. Então, 60 mais 10. Hoje, se ela fosse se aposentar, ela receberia 70% da média de todo o período contributivo. Quanto mais tempo ela trabalhar, mais vai aumentar o valor da média. E também aumenta o percentual dessa média, que aumenta 2% para cada ano. Porém, ela vai se aposentar com 62 anos de idade e precisa calcular para ver se vale a pena ela trabalhar mais um pouco para aumentar esse valor dessa aposentadoria, porque é a média de todo o período contributivo. Fernando, em Horizonte, trabalho como segurança e recebo insalubridade. Isso me dá direito à aposentadoria especial? É possível, mas a aposentadoria especial hoje ela é concedida com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. A Madalena, em Guaraciaba do Norte, manda a pergunta pra gente. Tenho 15 anos de contribuição para o INSS, mas uma das empresas que trabalhei faliu e o INSS não consta os 6 anos que trabalhei lá. Como faço para comprovar? Se ele tiver carteira de trabalho, se ele tiver contra-cheque, documentos que provem que ele trabalhou nessa empresa, ele pode pedir para o INSS averbar esse período no CNIS. Se já tiver no CNIS, não tem problema nenhum, ele não precisa apresentar documentação nenhuma. Josélia, em Quixeramobim, dei entrada no meu pedido de aposentadoria já faz uns 6 meses e até agora está em análise. Demora muito? Quando sair, eu recebo o retroativo? Sim, ela recebe todo o retroativo e demora muito mesmo. Então, se passou de 90 dias, você pode entrar com ação judicial logo para poder pedir o benefício. Leidiane, em Tauá, além de trabalhar com carteira assinada, quais as outras formas de contribuição para o INSS? Existe alguma forma mais vantajosa para o trabalhador? Existem as contribuições, como contribuinte individual, a pessoa que trabalha de forma por conta própria, ele pode contribuir como um valor maior para aumentar a sua aposentadoria. Daniel, em Baturité, participa com a gente. Eu era MEI desde 2017. Paguei o INSS por 1 ano e parei de pagar. Depois dei baixa no meu CNPJ no ano passado, quando no fim do ano, quase no fim do ano. Mas agora eu entrei e vi que tem uns débitos do tempo que eu era MEI. Como faço para regularizar? Isso vai influenciar na minha aposentadoria? Olha, isso é um débito que eu sempre falo aqui para quem é MEI. Seja realmente MEI, não se inscreva no MEI apenas para pagar 5% do salário mínimo para pedir aposentadoria. Você pode pagar 11% do salário mínimo sem ser MEI e vai se aposentar do mesmo jeito. Então, a pessoa que é MEI, ela tem que ter essa responsabilidade de não parar de pagar, não deixar de nenhum buraco sem pagar, porque você vira um débito e você tem que regularizar junto à Receita Federal. Se vai dar direito, esse débito, olha só, esse débito vai interferir na aposentadoria, às vezes você vai ficar com débito, você vai pagar esse período em atraso, só que não vai contar para a sua aposentadoria. É um débito que você vai ficar com ele sem contar para a aposentadoria. Porque deixou de pagar na época, né, professor? Exatamente. Para a aposentadoria você tem que pagar em dia para ter direito à aposentadoria por idade. Elias Nogueira, em Jaguaruana.
Sou ouvinte do programa todos os dias. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho algumas assinaturas na minha carteira de trabalho que equivale a mais ou menos 4 a 5 anos de carteira assinada. A última vez que trabalhei foi em 2015 e recebi o seguro-desemprego. Em 2018, eu perdi a visão total por conta de diabetes. Fui ao INSS e eles me disseram que eu não era mais segurado e por isso me deram o BPC. Eu gostaria de saber se por acaso eu voltar a pagar durante 6 meses ou 1 ano, eu vou voltar a ser segurado pagando 11% de um salário? Com certeza. Não é que ele vai voltar a ser segurado. Quando a pessoa deixa de ser segurada, com uma contribuição apenas, ele já é segurado, ele volta a ser segurado. Segurado é quem está contribuindo com a Previdência. Pagou uma contribuição, já volta a ser segurado. O que ele vai voltar depois de 6 meses de contribuição é a carência, são as contribuições que ele tinha parado de contribuir, que quando ele perdeu a qualidade, ela vai deixar de contar para a carência, e aí para ela contar novamente para a carência, somar aquelas contribuições antigas, ele precisa contribuir com mais 6 meses primeiro, para poder somar com as contribuições anteriores. Enquanto ele não contribuir com 6 contribuições, ele só vai ter aquelas contribuições que ele está voltando a contribuir. Na 6ª contribuição, ele soma com as contribuições antigas, recupera aquelas contribuições antigas. Maria, em Capistrano, gostaria de saber se quem já é aposentado tem direito de receber o piso salarial da enfermagem. Não. A aposentadoria era reajustada pelo governo federal através de portaria todo início do ano, né, em janeiro, e aquele segurado que se aposentou, que pagava com um piso de uma categoria, na hora da aposentadoria é considerado uma média de contribuições e não o seu último salário. Então ela vai se aposentar com a média e dali para frente vai reajustar de acordo com os índices do governo e não com o aumento da categoria. Qualquer categoria se enquadra nisso que você está falando, qualquer né, categoria. Ela não se aposenta com média, com o valor da categoria, e sim com média de contribuições. Meiriane, em Aracoiaba, eu recebo o BPC da minha filha. Ela tem perda profunda de audição. O papel que recebi quando foi aprovado o benefício dela diz que eu tenho que fazer a revisão do benefício a cada 2 anos. É aquela mesma pergunta, né? Certo. Ela pode ser revisto, o benefício pode ser revisto pelo INSS a cada 2 anos. Então, enquanto o INSS não fizer revisão, ela não precisa fazer nada. Mariana, em Apuiarés, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber como funcionam os cálculos dos atrasados da aposentadoria. As pessoas têm direito de receber o atrasado a partir do mês que foi dado a entrada no benefício, no caso da aposentadoria rural. Assim também? Exatamente. Todo mundo que pede um benefício, ela começa a ter direito a partir do requerimento. Quando sai o benefício, ela recebe todo atrasado a partir do requerimento. Matias, no Crato, um parente me deu a entrada no mês de março de 2020, mas veio negado. Ele recorreu a algum advogado particular, foi para a audiência no dia 27 de setembro do ano passado e teve o benefício dele aprovado. Ele pode receber os atrasados? Sim, ele vai receber os atrasados. Como é pela justiça, não recebe o atrasado logo através da implantação do benefício administrativo. Esses atrasados é pagos através da justiça em RPV, que é requisição de pequeno valor, e demora um pouco mais para ele receber. Maria Helena, em Guaraciaba do Norte. Tenho 60 anos de idade e trabalho como merendeira escolar. Eu tenho 25 anos de trabalho. Eu comecei a sentir um problema nos ouvidos e, com o passar do tempo, comecei a perder a audição do ouvido direito. Fiz exames e constatou que eu estou com o tímpano do ouvido direito perfurado. Desde 2015 eu venho cuidando desse problema. Eu fui procurar meus direitos e dei entrada no meu benefício em outubro de 2022. Fui afastada por conta desse problema de saúde e fui suspensa da folha de pagamento da prefeitura. Estou sem receber o pagamento há 9 meses, desde que dei entrada. Eu tenho perícia em junho deste ano, tenho atestados e eu gostaria de saber se esse tipo de caso me dá direito ao benefício. Sim, se o laudo médico ele é favorável a você ter direito ao benefício, no momento da perícia, o seu benefício vai ser aprovado e você vai ter o seu benefício concedido. Isso que o professor Paulo Bacelar sempre deixa bem claro aqui. Depende muito do laudo, né, professor? Exatamente. É o laudo médico, o atestado médico que diz se a pessoa está incapaz de exercer a sua atividade laboral.
Manuel em Brejo Santo, já tem 2 meses que o INSS está prorrogando por 1 mês meu auxílio por incapacidade, por não haver data para a perícia na minha cidade. Eu gostaria de saber se vão ficar prorrogando sempre por 1 mês até chegar a data de eu me aposentar. Agora em outubro eu completo 65 anos e já tenho tempo para a aposentadoria. Eles podem cessar meu benefício e dizer que não tem mais perícia para mim? Ele coloca uma observação também. Sou safenado e recebi o auxílio no ano passado, 3 meses. E esse ano recebi desde janeiro até o dia 11. Olha, se ele já está com o benefício, essa prorrogação é feita na perícia médica, já prorroga o benefício. Quando ele prorroga a data da perícia, o benefício também já é prorrogado. Na última perícia, quando é cessado o benefício, ele pode aguardar e ter direito à aposentadoria dele quando ele fizer 65 anos de idade. Ele vai ter que pedir a aposentadoria dele e não pede mais aquela perícia de prorrogação. Gleison em Calcaia, fiz a perícia judicial há 90 dias. Eu queria saber quando vão liberar meu benefício. O INSS disse que o pessoal do CRAS tem que ir na minha casa. Uma pergunta muito frequente. Quando vão liberar o benefício, professor Paulo Bacelar? Isso aí não dá para dizer, né? Quando é que vão liberar o benefício. Mas, pelo jeito, ele ainda falta a perícia da avaliação social, a perícia social. Ele foi feita a perícia judicial, que é a perícia médica, na vara, né, lá na Justiça Federal, e agora irá na casa dele, como ele disse, fazer a assistente social, fazer a visita social para analisar as condições sociais dele. Depois dessa visita social, volta para o juiz dar a sentença do benefício e aí depois é liberado pelo INSS. E quando o juiz dá a sentença, já é de imediato, professor Paulo? Não, aí demora, está demorado também, tem porque o INSS todo, também né? está demorando de cumprir decisão judicial, mas isso demora menos do que um benefício que você dá entrada pelo INSS na via administrativa. Wendel em Canindé, eu queria saber sobre uma senhora que no momento está viúva. O marido faleceu há menos de 1 mês. Ela é aposentada como auxiliar de serviços gerais e ele era aposentado como agricultor. Ela tem uma filha, já maior de idade, morando com ela. Disseram a ela que possivelmente ela não tem direito à pensão por morte, porque só ela e uma filha de maior em casa e ela sendo aposentada urbana. É verdade isso, professor Paulo Bacelar? Não tem nada a ver. Se ele era agricultor, ela terá direito à aposentadoria dele, porque ela sendo casada, ela terá direito à pensão por morte do seu marido, que era agricultor e era segurado do INSS. Obrigado pela sua participação, você que enviou a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Semana que vem, 7 horas da manhã, sábado, o nosso encontro marcado aqui, respondendo você, esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário com o professor especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Até sábado, professor. Até sábado, Marcos, e até sábado, Marcos, e até Até sábado, Marcos, e fiquei muito feliz desse fim de semana eu ter visitado aí algumas cidades do interior do Ceará, conhecendo mais do nosso estado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Abraço a todos, boa semana. Tchau, pessoal.